A paz do Senhor Jesus, graças a Deus que nos dá vitória por Jesus Cristo, nosso Senhor. Mais uma vez nós nos reunimos para meditar nessa bendita e gloriosa Palavra de Deus. Hoje é um novo assunto. Desde o início dos vídeos que eu disse mostrar para vocês que os mandamentos e as leis divinas não acabaram. Não foram extintas. Cristo cumpriu todos os 10 mandamentos e a sua lei dada a Moisés. As leis não são de Moisés, as leis são do Senhor Jesus. Vai muito mal aqueles que acusam Moisés de ter dado os 10 mandamentos e as leis, que acusa Paulo de ter tirado os 10 mandamentos e as leis, e que acusa Jesus de ter tirado os 10 mandamentos e as leis. Nós vamos ver nesse tempo como é para ser feito dentro das igrejas com os 10 mandamentos e as leis. O crime contra Deus, contra a fé, contra a verdade, contra a palavra que comete todas as religiões por toda a terra, quando eles negam os 10 mandamentos, quando eles dizem que os mandamentos foram tirados, que os mandamentos é ultrapassado, que é coisa de Moisés. Todo mal na terra, hoje, nós veremos quem é o responsável por tudo isso que aí está e por toda a destruição que está na terra hoje. Se não é os líderes religiosos em todas as áreas, não importa a igreja, seja católica, seja evangélica, de qualquer outra religião, testemunho de Jeová, seja mórmon, seja qualquer que seja a religião, não importa, estão cometendo erros e crime contra Deus, no que diz respeito aos 10 mandamentos e as leis que Deus passou a Moisés, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Enquanto o ser humano existir, o seu testemunho, as suas leis, não deixa de vigorar. Então, é o que nós vamos ver daqui para frente. No capítulo de número 20 do livro de Êxodo, abra aí comigo no decálogo. Versículo de número 1. Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Então vejo aqui o que Deus está falando para Moisés, para que Moisés passasse aos filhos de Israel. Quando ele tira os filhos de Israel da terra do Egito, ele dá a Moisés esses mandamentos. Primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. O versículo de número 3, ou melhor, isso, versículo de número 4. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, pois eu sou o Senhor, teu Deus. Sou Deus zeloso, que visita a maldade dos pais nos filhos, até a 3ª e a 4ª geração daqueles que me odeiam. Mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, pois o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia do sábado, para o santificar. 6 dias trabalhará e fará toda a tua obra.
Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não fará nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu escravo, nem a tua escrava, nem o teu animal, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas. Pois em 6 dias fez o Senhor o céu e a terra, o mar e tudo que nele há. Mas ao sétimo dia descansou. Por isso abençoou o Senhor o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu escravo, nem a sua escrava, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Quando o povo ouviu os trovões, e os relâmpagos, e o clangor da trombeta, e o monte fumegante, tremeu de medo, retirou-se, pôs-se de longe e disse a Moisés: Fala tu conosco e ouviremos, mas não fala Deus conosco, para que não morramos. Respondeu Moisés ao povo: Não temais, Deus veio para vos provar, e para que o seu temor esteja diante de vós, para que não pequeis. O povo permaneceu em pé, de longe, enquanto Moisés se chegou às densas trevas, onde Deus estava. Então aqui estão os 10 mandamentos. Vamos meditar no primeiro. Não falar, ou melhor, então falou Deus todas essas coisas, essas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Então vejam aqui o que Deus fala para Moisés: Moisés, sou eu, fui eu sou Deus, que tirei vocês da terra do Egito, que tirei vocês da escravidão, que trouxe para mim a terra, para uma boa terra, espaçosa, larga, que mana leite e mel. Sou eu que vou colocar vocês ali. É através de mim, é para mim, por mim. Eu quero vocês lá porque prometi para Abraão, para Isaac, para Jacó que faria isso. Mas não esqueça de mim. Não esqueça que sou eu que estou fazendo isso. E quando é que o povo esqueceria que era Deus que estava fazendo isso? Quando é que o povo deixava para trás o Deus que tirou eles da terra do Egito e esquecia do que Deus falou através de Moisés? No capítulo de número 24 de Êxodo, dá uma olhada, 24 de Êxodo. Nós vamos ler bastante a Bíblia para declarar o que é mandamento. Acabou? O que é lei? Acabaram? Nós veremos o que faz os pregadores, o que faz a religião em toda a terra, todo ser humano hoje. Por que tanta destruição na terra? Por que tantas as pragas? Por que tanto sofrimento? Por que tantas guerras? Vem desde o Éden? Vem desde o Éden. Mas Deus deu mandamento e leis para evitar? Para evitar que tudo isso aconteça? Deu. Por que não para? Nós veremos isso dentro da palavra de Deus. Quem é o responsável
por toda a destruição da terra? Quem é o responsável por tantas pragas na terra? Quem é o responsável por tantos derramamentos de sangue? Quem é o responsável por toda a dor e sofrimento que nós temos hoje na terra? Nós estamos acompanhando e vamos ver aqui nos 10 mandamentos. Então, Êxodo 24, no versículo de número 12, nos diz a palavra de Deus. O Senhor falando para Moisés. Então disse o Senhor a Moisés: sobe a mim ao monte e espera ali, e dar-te-ei tábuas de pedra e a lei e os mandamentos que escrevi para os ensinar. Observa aqui, acusadores de Moisés. Deus dá o decálogo, os 10 mandamentos. E depois que ele dá os 10 mandamentos, chama Moisés no monte. Vai passar a lei, Leis e mandamentos andam juntos, não apartam. Leis e mandamentos é como fé e santidade, não pode apartar. Se aparta, dá problema. Por isso é que hoje está o problema aí. Porque uns têm fé, mas não têm santidade. Então, ele diz aqui para Moisés: as tábuas que Deus escreve. Moisés já tinha recebido elas. E ele chama Moisés para aperfeiçoar e confirmar e dar as leis junto. E provar para mim e para você, para todo ser humano, que as leis e os mandamentos que Moisés passou para os filhos de Israel não vieram dele, mas sim do Deus Todo-Poderoso. Então disse o Senhor a Moisés: sobe a mim ao monte e espera ali, e dar-te-ei tábuas de pedras e a lei e os mandamentos que escrevi para os ensinar. O que Moisés fez, meu irmão, foi ensinar o povo, foi disciplinar o povo com aquilo que Deus havia dado para ele. Leis e 10 mandamentos. Estão bem unidos as duas aqui, não? Os dois. A lei sai dos mandamentos, o mandamento sai da palavra, a palavra sai do mandamento. Quando Deus dá a palavra, Deus dá um mandamento. Quando Deus dá uma lei, Deus dá uma palavra. Essas 3 coisas. Em Cristo Jesus, nunca separa, como não separa o Pai, o Filho e o Espírito. Nunca. O Filho deve ter separado um tempo para vir aqui, para morrer por toda a humanidade, mas nunca se separaram um do outro. Sempre unidos. Então, essa palavra, essas leis e os mandamentos nunca vai separar. Versículo de número 13. Levantou-se Moisés com Josué, seu servidor, e subiu ao monte de Deus. Disse Moisés aos anciões: esperai-nos aqui até que tornamos a vós. Arão ficará convosco, e quem tiver alguma questão se chegará a eles. Tendo Moisés subido, a nuvem cobriu o monte, e a glória do Senhor repousou sobre o monte Sinai. E a nuvem o cobriu por 6 dias. E ao 7º dia chamou Deus a Moisés do meio da nuvem, aos olhos dos filhos de Israel. A glória do Senhor era como um fogo consumidor no cume do monte. Então Moisés entrou na nuvem, depois que subiu ao monte, e
lá permaneceu 40 dias e 40 noites. 40 dias e 40 noites para ouvir Deus falar. Você passa 15, 20 dias para jejuar, né? Para quê? Para aumentar a oferta, para que os membros te dêem um dízimo de 100 mil, 200 mil, né? Aquele milionário, aquele jogador de futebol, aquele cantor, aquele ator, aquele rico, né? Vai lá e te leva esse pacote de dinheiro. É para isso que você jejuma, né? Moisés não. Por isso que você acusa ele de ser ele aquele que é responsável pelos 10 mandamentos e a lei. Acusadores vocês são. Deus vai visitar vocês e vocês pagarão. Haverá um trono branco. E aquele dia é preparado para todos. Eu estarei lá, naquele trono branco, salvo ou condenado. Mas eu estarei lá. E serei uma testemunha, contra ou a favor. Se cuida, porque se vocês continuar dizendo o que vocês estão dizendo, contra Moisés, contra Jesus e contra Paulo, e dizendo que os 10 mandamentos acabou e as leis que Deus deu a Moisés, eu serei a testemunha. Mas fidedigna a esses três, os Jesus, Moisés e Paulo, para dizer que vocês são acusadores mentirosos e enganadores que, por si próprio, anularam os mandamentos e as leis para fazer o povo se extraviar e a desgraça e a ruína vir sobre toda a terra. Eu serei essa testemunha. Vamos mais para frente. No capítulo de número 5, Deuteronômio. Deuteronômio capítulo 5. Versículo de número Deuteronômio 5, versículo de número 22. Essas palavras falou o Senhor a toda a vossa congregação, no monte, do meio do fogo, da nuvem e da escuridão, com grande voz, e nada acrescentou. Então as escreveu em 2 tábuas de pedra e as entregou a mim. Então Moisés está dizendo aqui: essas palavras falou o Senhor a mim. Para de acusar Moisés. Foi Deus que deu os mandamentos e as leis. Para de acusar Paulo. E parem de acusar Jesus, seus acusadores. Ele disse: essas palavras falou o Senhor a toda a congregação. Falou o Senhor para todo Israel. Aí você diz assim: a desculpa dos acusadores e dos rebeldes que não querem cumprir os mandamentos hoje nem as leis é essa. Isso foi para Israel lá no passado. Isso acabou. A graça veio e os mandamentos acabaram. Paulo diz que não servimos mais a Deus pela lei, pelas obras da lei. Se tu não sabe o que Paulo está falando, vai ler, vai estudar a Bíblia. Para de ser comerciante da fé e negociar livros e livros e livros e buscar de fontes que não tem água, que só tem cisterna rota, para o povo e acusar a Jesus, a Moisés e a Paulo. Paulo disse: é o que vocês dizem que Paulo falou, que a graça nunca deixou de existir. Aperfeiçoou vindo em Cristo, porque Cristo sempre foi graça de Deus para Israel e para todo o ser humano, desde que ele criou os céus e a terra. Então, vocês acham esses versículos para dizer. Mas se vocês não sabem o que significa esses versículos, por que falam? Primeiro estudem, porque vocês estudaram muito. Mas para falar o quê?
Para anular os mandamentos do Senhor? Para anular as leis que Deus deu a Moisés? Vocês não estão vendo isso aqui? Moisés clamando aos filhos de Israel e vocês ainda acusando Moisés? Isso é tempo para isso, irmãos. Como pode? Olha o 22. Essas palavras falou o Senhor a toda a vossa congregação no monte, do meio do fogo, da nuvem e da escuridão, com grande voz, e nada acrescentou. Então as escreveu em 2 tábuas de pedra e as entregou a mim. Cuidado, cuidado. Porque Moisés está dizendo aqui, para o povo de Israel, o Senhor escreveu os 10 mandamentos e as leis e não acrescentou e nem tirou nada. Pastores, bispos, missionários, reverendos, apóstolos, bispas, supostas, apóstolas, toda essa gente, padres, toda essa gente, diz que Moisés quem deu a lei e os mandamentos. Você viu no capítulo de número 24 de Êxodo. Quer repetir a leitura? Quer ver novamente? Eu vou ler e você vai ver novamente. Êxodo 24. Você vai ver e parar de acusar Moisés? Será que você consegue? Eu acho bom você pensar, porque assim será melhor para você. Êxodo 24, repete, versículo de número 12, olha o que ele diz aqui. Então disse o Senhor a Moisés: sobe a mim ao monte e espera ali, e dar-te-ei tábuas de pedras e a lei e os mandamentos que escrevi para os ensinar. Quem que escreveu, irmãos? Quem que escreveu, pastor? Foi Moisés? As leis e os mandamentos? Quem escreveu? Fala! Foi Paulo? Quem escreveu? Por um acaso não é o dedo de Deus que está aqui? Agora, quem tirou? Quem foi que tirou no Novo Testamento? Vocês vão mostrar. Nós vamos chegar no Novo Testamento já. E vocês vão ter que apontar. Quem mandou tirar os 10 mandamentos? Foi Jesus? Foi Paulo? Foi Moisés? Quem foi que mandou? Vocês vão ter que dar conta disso que vocês estão falando. Todos vocês. Não é para mim, não. Não sou ninguém. Um pregadorzinho que o povo nem quer ouvir. O povo gosta de vocês contando piada nos púlpitos, né? Conheço pessoas que já falaram para mim: hoje eu vou na igreja de fulano, porque hoje é dia dele pregar. Hoje é dia de eu dar risada. O povo vai para lá para dar risada. É bom dar risada, né? Por quê? Porque ele prega para fazer a gente dar risada. Isso é chata, não? Tem revelação não, querido? Peça a Deus. Vai para lá para contar piada? E quando fala dos mandamentos, é ultrapassado. Você verá o ultrapassado. Logo, logo. Volta outra vez. Deuteronômio, onde nós estávamos. Nós vamos esmiuçar bem isso aqui. Podemos passar até 30, 50 vídeos sem vídeo falando do mesmo assunto. O que interessa é entendermos o que a Bíblia nos diz. Então, aqui em Deuteronômio capítulo 5, no versículo de número 22, ele está dizendo, através de Moisés: estas palavras falou o Senhor a toda a vossa congregação, no monte, do meio do fogo, da nuvem e da escuridão, com grande voz, e nada acrescentou. Não escreveu nada mais, nada menos. Cuidado. Quem acrescenta, acrescenta as pragas que está no livro do Apocalipse. Quem tira, tira o direito da árvore da vida. Você não está tirando, não? Cuidado você.
de qualquer igreja, porque hoje é todas as denominações, todas as religiões, é católica, é todas as religiões. Diz que Moisés, que os mandamentos foram no tempo de Moisés, que quem era responsável por dar os mandamentos e as leis era Moisés, que Paulo declara que os mandamentos acabaram, que Cristo não cumpriu os mandamentos. Gente, tem pastor chamando Jesus de leviano, tem pastor chamando Jesus de tudo que é nome por causa dos mandamentos. É um absurdo. Mas a palavra de Deus não volta vazia, não fica infrutífera. Versículo de número 23. Quando ouvirdes a voz no meio das trevas, e viste um monte ardendo em fogo, chegaste-vos a mim, todos os cabeças das vossas tribos e vossos anciões, e dissestes: o Senhor nosso Deus nos faz ver a sua glória e a sua grandeza, e ouvimos a sua voz do meio do fogo. Hoje vimos que Deus fala com o homem e que este permanece vivo. Mas agora, por que morreríamos? Este grande fogo nos consumirá e morreremos se continuarmos a ouvir a voz do Senhor nosso Deus. Qual o mortal conosco que ouviu a voz de Deus vivo, falando do meio do fogo e sobreviveu? Então aqui a aclamação deles a Moisés: Moisés, como é que vamos fazer? Deus realmente é vivo, Deus realmente fala, Deus está falando. Mas quem vai suportar? Nós suportaremos o que Deus quer falar? E clamava para Moisés. Versículo de número 27. Chega-te e ouve tu o que dissera o Senhor nosso Deus. Então nos dará tudo o que te disser o Senhor nosso Deus, e o ouviremos e o faremos. Hoje é o que você quer ouvir. O que você quer ouvir na igreja é o que o pastor fala. É que o bispo fala, que o missionário fala, que o apóstolo fala, que o reverendo fala, que o padre fala. Você quer ouvir o que eles falam, porque o que eles falam te convém. Eles falam o que convém a eles, e você escuta, porque isso é bom para encher o teu ego, para que você fique na igreja como você quer, e mandamentos ultrapassados. Assim os filhos de Israel não tinha coragem de encarar o Deus Todo-Poderoso, não tinha vida com Deus para encarar o Deus Todo-Poderoso, não tinha verdade para encarar o Deus Poderoso, não amava o Senhor Deus Todo-Poderoso. Por isso, quando ele vinha falar, tinha medo de falar com ele, de ouvir a sua voz. Assim está o povo hoje. Versículo de número 28. Ouvindo o Senhor as vossas palavras, quando me falares, o Senhor me disse: eu ouvi as palavras deste povo que te disseram, em tudo falaram bem. Quem dera que eles tivessem tal coração, que me temesse e em todo o tempo guardasses todos os meus mandamentos, para que bem lhes faça a eles e a seus filhos para sempre. Para quando? Para Israel? Ou para sempre? Acabou a raça humana? Não existe mais? Versículo de número 30. Vai, diz-lhes, tornai-vos
vossas tendas. Porém tu fica-te aqui comigo, e eu te direi todos os mandamentos, estatutos e juízos que tu lhes has de ensinar, para que os pratiquem na terra cuja posse eu lhes darei. Mais uma vez, quem é que está dando estatutos e mandamentos aqui, irmãos? Quem é que está passando a Moisés estatutos e mandamentos aqui? Já é o 4º versículo. Existe algum versículo que fala a lei de Moisés? Existe. Mas você saberá por quê. Aí ele diz aqui, o versículo de número 32. Portanto, cuidareis de fazer tudo o que o Senhor vosso Deus vos ordenou. Não vos desviareis nem para a direita nem para a esquerda. Andareis em todo o caminho que o Senhor vosso Deus vos ordenou, para que vivais, sejais prósperos e prolongueis os vossos dias na terra que haveis de possuir. Pois é, prolongueis, porque está morrendo tão cedo, seu irmão, não? Está vivendo muito, só os ministros, só os políticos que falam que está vivendo muito, porque não quer arcar com as responsabilidades, como a aposentadoria, como dar remédio a um pobre, a um necessitado. Por isso que eles falam que está vivendo muito, quer que morra antes, para eles não estar pagando, para eles não dar. O que é direito do povo, não? Eles não estão dando nada, que a política nunca deu nada para ninguém. Nunca. Tudo que vem de lá é do povo, do INSS, é do povo. Não é o INSS que dá, o INSS é o povo que cria, que fez, é o povo que banca. Para com essas coisas, irmãos. Olha para a realidade em Cristo Jesus. E Jesus disse para os filhos de Israel: Moisés, eu estou vendo os filhos de Israel falando para você aí que não vai querer me ouvir, porque oxalá se eles quisessem obedecer os meus mandamentos, como eles têm medo de falar comigo, hein? Já pensou se eles inclinassem os seus ouvidos para os meus mandamentos, estatutos, leis para me obedecer, como eles têm medo de me enfrentar? Seria muito bom. Já pensou se você, que está na igreja hoje, parasse para ver os mandamentos do Senhor e obedecer? Seus dias prolongariam, meu querido. A nossa juventude hoje, os nossos jovens hoje, a maioria não passa de 50 anos. Por quê? Quebras de mandamentos, você vai ver isso. Nós vamos ver tudo isso aqui. Então, Moisés diz: para que prolongue os vossos dias na terra que passais a possuir. Que Deus havia prometido. Quando Deus promete, Deus não falha. Deus cumpre. Deus prometeu alguma coisa para você? Prometeu te salvar, não prometeu? Confia, Ele vai te salvar. Mas obedeça os mandamentos e as leis. Esse é o ponto principal. Quando se fala de mandamentos e leis, se está falando do Filho de Deus. O Filho de Deus é o verbo que se fez carne, é a palavra. Só Jesus, só a graça é a palavra. A graça é os mandamentos, a graça é a lei. É Jesus de Nazaré, o verbo encarnado que se tornou homem e vai viver a eternidade para nunca mais mudar esse corpo de carne que ele tem em ossos, glorificado pelo Pai. Não humano, não carne e sangue, mas glorificado pelo Pai. Levítico 26, abra comigo. Nós estamos meditando no versículo, no primeiro mandamento. Só para você saber que são 10. Nós estamos vendo o primeiro. Sempre um mandamento é parecido com o outro. As leis e as ordenanças vêm sempre de encontro uma com a outra. Para quê? Para justamente fazer obedecer o povo. Levítico 26, no versículo de número 1,
nos diz a palavra do nosso Deus: não fareis para vós ídolos, nem para vós levantareis imagem de escultura, nem estátua, nem poreis figura de pedra na vossa terra, para inclinar-vos diante dela. Eu sou o Senhor vosso Deus. Guardareis os meus sábados e reverenciareis o meu santuário. Eu sou o Senhor. Se andardes nos meus estatutos, guardareis os meus mandamentos e os cumprireis. Eu vos darei as vossas chuvas a seu tempo, e a terra dará o seu produto, e as árvores do campo o seu fruto. A debulha se estenderá até a vindima, e a vindima até a sementeira, e comereis o vosso pão a fartar, e habitareis seguros na vossa terra. Por que será de tanta fome? Aqui está. Se guardares meus mandamentos, se guardar os meus estatutos, a terra produzirá, não haverá falta alguma para vocês, para Israel, para a raça humana, para aqueles que obedecem a palavra de Deus, porque eu estou falando dos 10 mandamentos para todo ser humano. Em primeiro lugar, para aqueles que se dizem pastores, pregadores, apóstolos, missionários, bispos, reverendo, padre, que diz que acabaram em Moisés, né? Pior que não tem nem receio em dizer, né? Fala mesmo. Acabou. Pois é, aqui está. Mas isso foi no tempo de Moisés. Você vai ver. Quando nós chegarmos no Novo Testamento, você vai ver se foi para os tempos de Moisés. É o versículo de número 6. Darei paz na terra, e dormireis seguros, sem que ninguém vos perturbe. Farei desaparecer da terra os animais nocivos, e pela vossa terra não passará espada, não haverá derramamento de sangue, não haverá destruição. Vai deitar e vai dormir tranquilo. Quantos hoje não pode mais dormir tranquilo, não? Por quê, irmãos? Aqui está. Quebra. Nós continuaremos no nosso próximo vídeo. Você saberá o crime contra Deus e contra o ser humano que os líderes religiosos vêm cometendo e está cometendo, por dizer que os mandamentos é coisa do passado e que as leis que Deus deu a Moisés era de Moisés, não era de Deus, que Paulo disse que tirou, que acabou em Cristo Jesus, que Jesus disse que acabou. Você verá. Ora comigo nesse momento. Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Hoje nós estamos, meu Deus e meu Pai, alegres e contentes porque podemos meditar na Tua palavra. Não é difícil guardar, Senhor. O que é difícil é não querer guardar. Mas é isso exatamente que o povo faz. É isso que nós fazíamos quando conhecíamos o Teu Evangelho. Hoje nós temos o privilégio de conhecermos a Tua palavra de Gênesis e Apocalipse. Saber que o verbo que se fez carne, Jesus de Nazaré, nos deu os seus mandamentos, os seus estatutos e as suas leis, para cumprirmos. Eles não são penosos,
Eles não são fardos para se carregar, e ainda que se fosse fardo, tu diz na tua palavra: vinde a mim os que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas. Porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Nós precisamos compreender os teus mandamentos, que não é apenas um, Senhor. Não é apenas o sábado, como alguns querem guardar, e diz que guarda, se guardar de acordo com a tua vontade, bem vos vá. Mas deve guardar 10 mandamentos. Por isso a destruição de toda a humanidade. Mas nós, ó Deus, queremos que isso seja mudado. Porque não precisa de muitos, basta um. Quando muito, 2, porque tu disse 2 ou 3 concordar, é melhor. Cordão de 3 dobra, é mais difícil para quebrar. Para que tu possa agir no meio do teu povo, Pai. A destruição, a fome, a morte, as doenças, as guerras, as turbulências, as destruições e as dores, as aflições que o ser humano passa na terra por conta de quebra de mandamentos, Senhor. Mas nós, ó Deus, queremos pedir a Ti, tenha misericórdia de nós e da nossa terra, do nosso povo. Tenha misericórdia do Teu povo e da Tua igreja. Tenha misericórdia dos necessitados, dos enfermos, dos que estão acamados no leito de dor, os que estão desempregados em busca de uma porta de emprego, o casamento que está sendo destruído, aquela pessoa que está com câncer, aquela pessoa que está com o vírus da AIDS, com a tuberculose, com tantas outras doenças, Pai. O macumbeiro, o feiticeiro, o espírito, o mesa branca, o cartomante, quem quer que seja, meu Deus, meu Pai. Tenha misericórdia, Pai, daqueles que estão na prisão, daqueles que estão em sofrimento, socorre. Tu diz na Tua palavra que Tu és socorro presente na hora da angústia, Senhor. Ó Deus, muito obrigado por tudo. Abençoa os nossos jovens, abençoa a nossa nação. Abençoa as nossas autoridades constituídas por leis, os nossos missionários que estão pregando o Teu Evangelho por toda a terra. Abençoa a Tua igreja e nos abençoa a esses que escreveram, meu Deus e meu Pai, nesse canal, que Tu possa abençoá-los, que Tu possa ajudá-los e que nós possamos Te servir todos os dias das nossas vidas. Nós Te agradecemos hoje e para sempre. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão. Fique na paz. Até o nosso próximo vídeo.